Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre grupos animais invertebrados. Capítulo 12, grupo 7, da página 137 até 142. Bora lá, turma? Animais invertebrados. Os animais podem ser agrupados por características compartilhadas, como aspectos físicos. Os zoólogos estudam os animais e classificam como vertebrados todos aqueles que têm crânio e coluna vertebral, invertebrados, caracterizados pela ausência da coluna vertebral e crânio. Então, eu coloquei algumas imagens para vocês observarem dos animais invertebrados. Então, animais invertebrados são aqueles que não apresentam crânio e coluna vertebral. Nesse grupo estão inclusos uma série de animais conhecidos de todos nós, tais como borboletas, mosquitos, camarões, esponjas, águas-vivas, etc. E os animais vertebrados são aqueles que possuem crânio e coluna vertebral. Essa estrutura ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam maiores. Eles são divididos em 5 grupos: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. No próximo capítulo estudaremos mais sobre esse assunto, turma. Vamos falar sobre os animais invertebrados. Habitam praticamente todos os ambientes do planeta, do mar profundo até as montanhas mais altas do deserto quente, as geleiras. A seguir, vamos estudar alguns grupos de invertebrados: poríferos, quinidários, equinodermos, plateumintos, nematóides, moluscos, artrópodes e anelídeos. Então, gente, os animais invertebrados são encontrados nas mais variados habitats. Algumas espécies, como a aranha e o escorpião, vivem em ambiente terrestre. O polvo, por sua vez, é um animal encontrado em um ambiente aquático, mais precisamente no ambiente marinho. A hidra é também um animal aquático, porém, diferentemente do polvo, é encontrada no ambiente de água doce. Existem ainda espécies que são parasitas e vivem no interior do nosso corpo. Eca, né, turma? Sendo esse o caso da lombriga e da tênia. Percebemos, portanto, que os invertebrados não são apenas um grupo que apresenta grande variedade de características morfológicas e fisiológicas, sendo também um grupo de variados hábitos de vida. Poríferos. Os poríferos, conhecidos como esponja do mar, não se parecem com os outros animais com que convivemos, pois os adultos vivem fixo em um mesmo local, formando grupos cujos corpos têm formas e cores variadas. Eles são animais exclusivamente aquáticos, a maioria de ambiente marinho, e só se locomovem quando ainda jovens, na forma de larva. O nome porífero foi dado em razão dos poros no corpo desses animais por onde entra a água com os nutrientes, como exemplo, a esponja do mar. Então, as características de um porífero: possui um corpo rico em poros, se alimenta por meio de filtração, sendo, portanto, animais aquáticos, são animais sésseis, ou seja, que não se locomovem quando adulto e não possui tecidos verdadeiros formando seu corpo, como exemplo, a esponja. Vamos falar agora sobre os quinidários. Assim como os animais
dos grupos seguintes têm a forma do corpo definida. Eles também são animais exclusivamente aquáticos, a maioria do ambiente marinho. Muitos deles apresentam tentáculos como estruturas como substâncias urticantes. Corais, águas-vivas, hidras, anêmonas são exemplos de quinidários. Então aqui eu coloquei a imagem para vocês, turma. Então os quinidários, eles vivem no ambiente aquático e possuem duas formas corporais, pólipos e medusa. Os pólipos são em grande parte sésseis, enquanto as medusas são de vida livre. Os quinidários possuem uma cavidade gastrovascular, que possui uma única abertura, a qual funciona como ânus e boca. Exemplo de quinidários, eu vou falar água-vivas, corais e hidras. Vamos falar agora sobre os equinodermos, animais que habitam ambientes exclusivamente marinhos. O nome desse grupo refere-se à presença de um tipo de esqueleto interno cheio de espinhos, coberto por uma pele. Estrelas do mar, ouriço do mar, pepinos do mar são exemplos de equinodermos. Coloquei aqui para vocês a imagem. Então, os equinodermos são animais marinhos, como as estrelas do mar, bolacha do mar, ouriço do mar, que podemos ver quando visitamos alguma praia. Os biólogos dizem que os equinodermos são de vida livre, ou seja, vivem solto na água do mar, com exceção do lírio do mar, cuja maioria vive fixada às rochas no fundo do mar. As estrelas do mar são facilmente encontradas deslocando-se no fundo do oceano, assim como os ouriços do mar. Por vezes, alguns ouriços são encontrados próximos às rochas, onde cavam buracos que servirão de abrigo. Vamos falar agora sobre os plateumintos e os nematóides. São invertebrados que despertam grande interesse por muitos desses animais. Podem causar doenças. Os plateumintos têm o corpo mole, alongado e achatado, havendo representantes terrestres e aquáticos, alguns dos quais podem ser parasitas. As planárias, animais de vida livre, são os plateumintos, mais diversos, com as mais de 3.000 espécies conhecidas. Entre os plateumintos parasitas conhecidos temos as tênias, também chamadas de solitárias. Podemos ingerir larvas de tênias ao comer carne bovina ou suína contaminada, se tiver crua ou mal passada. Dentro do corpo humano, o animal adulto se fixa nas paredes dos intestinos e absorve os nutrientes digeridos pela pessoa, deixando-a desnutrida e enfraquecida, além de lhe trazer outras consequências. Além disso, é possível ingerir ovos de tênias pelo consumo de água ou alimentos contaminados. Então vamos falar. Plateumintos possuem o corpo achatado, sendo normalmente chamados de vermes achatados. São conhecidos principalmente pelos representantes que causam doenças aos seres humanos, porém é também espécie de vida livre. Então, exemplo, tênias, planárias e esquistossomose. Podemos ingerir larvas de tênias ao comer carne bovina ou suína contaminadas, se estiver crua ou mal passada. Dentro do corpo humano, o animal se fixa nas paredes do intestino e absorve os nutrientes digeridos pela pessoa, deixando-a desnutrida e enfraquecida.
e é possível ingerir os ovos da tênia pelo consumo de água e alimentos contaminados. Então, eu coloquei a imagem aqui para vocês da planária, né? Planária marinha, tênia, plateuminthus, né? Causador da teníase. E os nematóides são principalmente parasitas que têm o corpo alongado e mole, porém são cilíndricos, sem anéis. Exemplo, a lombriga. Nematóides também são conhecidos como vermes, porém se diferenciam dos plateuminthus por apresentarem o corpo alongado e afilado nas extremidades. Também apresentam espécies de parasitas e de vida livre, exemplo, lombrigas e oxiúris. Os nematóides, a maioria deles é parasita, como representante mais conhecido é a lombriga. Ele tem o corpo alongado e mole, porém são cilíndricos, ou seja, tem o corpo roliço e não achatado como os plateuminthus. Então, eu coloquei aqui para vocês a imagem da lombriga. Vamos falar agora dos anelídeos. São invertebrados cujo corpo cilíndrico é dividido em anéis. Existem espécies que vivem no solo úmido, mas a maioria vive em água doce ou marinha. Minhocas, poliquetas e sanguessugas são exemplos de anelídeos. Coloquei a imagem para vocês, turma, para dar uma olhada. Então, os anelídeos, eles possuem um corpo dividido em uma série de anéis. Podem observar bem nítido na imagem aqui da minhoca, tá? Podem ser encontrados em ambiente marinho, na água doce ou sólido no solo úmido. Vamos falar agora sobre moluscos. Também são invertebrados de corpo mole, porém a maioria deles tem conchas. Eles são encontrados em terra úmida e ambientes aquáticos. Lulas, polvos, lesmas, caracóis e mexilhões são exemplos de moluscos. Muitos desses animais são apreciados no mundo de todo como alimento. Os escargot, por exemplo, são moluscos terrestres que compõem pratos de alta gastronomia, assim como os moluscos marinhos, que são chamados popularmente de frutos do mar. Isso aí vai de gosto das pessoas, né, gente? Não deixa de ser uma alimentação, mas eu passo para a minha vez para outro. Então, os moluscos possuem um corpo mole. Em alguns representantes é possível verificar a presença de concha, protegendo o corpo do animal. A lula é um representante que apresenta uma concha interna reduzida. Exemplos: lesma, caracóis, lulas, polvos e mariscos. Vamos falar agora sobre os artrópodes. Eles têm apêndice articulado. É um tipo de esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, que protege e sustenta esses animais. Esses apêndices articulados podem exercer diferentes funções, como locomoção, captura de presas e natação, por exemplo. As aranhas, escorpiões, lagostas, camarões, caranguejos, siris, centopeias, lacraias e insetos são exemplos de artrópodes. Aranhas, escorpiões e carrapatos são artrópodes do grupo dos quelicerados, que apresentam 4 pernas articuladas, usadas normalmente na locomoção. Esses animais não têm antenas. Então vamos lá, turma. Artrópodes, grupo com maior número de espécie conhecida. Sua principal característica é a presença de um exoesqueleto,
revestindo seu corpo e a presença de apêndices articulados. O exoesqueleto limita o crescimento dos invertebrados, portanto, de tempos em tempos é necessário a realização da muda, que é a troca desse esqueleto externo. Como exemplo, já foi citado para vocês de artrópodes, entre eles borboletas, mosquitos, aranhas, lagostas, escorpiões, entre outros. Bom, vocês vão assistir agora uns vídeos animais invertebrados e para alegrar eu coloquei um rap dos invertebrados. Depois teremos as atividades da página 143 a 145. Eu encontro vocês daqui a pouquinho. Beijo e até mais! O que são animais invertebrados? São aqueles que não têm a coluna vertebral em seu esqueleto. Exemplos de invertebrados são formigas, as minhocas, as águas-vivas, os povos e a estrela do mar. O fato curioso é que mais de 95% dos animais existentes no planeta são invertebrados. Isso mesmo, os vertebrados como cachorros, gatos e seres humanos não chegam nem a 5% dos animais que habitam por todo o planeta. Os animais invertebrados são considerados os animais mais antigos da Terra, pois eles derivam de uma forma de vida primitiva e unicelular, como os protozoários e amebas. Onde vivem os animais invertebrados? Como existem muitas espécies e famílias de animais invertebrados, eles vivem em vários lugares diferentes. Alguns, como a formiga e a minhoca, vivem em terra firme. Outras, como o polvo e água-viva, vivem no mar. Tem também os que vivem em rios e água doce, alguns em regiões quentes e outros... Esquadrão Biorap, animais invertebrados. Por isso vai chegando sem tecido verdadeiro. No reino animal, ele é o pioneiro. Filtrador cheio de poras, espalhado pelo corpo inteiro. Sucesso não mimou, sou esponja, meu parceiro. Qualidade leiteirado, me chame do que quiser. Água viva, anel do mar, sou equilíbrio. Já é, agora na moral, por favor não me leve a mal. Esse tal de aquecimento global tá embranquecendo meu moral. Tenho um corpo achatado, eles dizem que eu sou chato. Prazer plateia eu minto, você sabe que eu não minto. Tênis solitária, xistosoma e planara, xistose, o caramujo, conhecido barriga d'água. Prazer nematodos, eu não sou como todos. Me chamo de amarelão, de lombriga até de escroto. Corpo cilíndrico, não brinco de mico. Sou o verme mutativo, elefantize é o risco. Rap invertebrados, não fique aí parado. Só inteligente entende, vestibular é aprovar. Se você me entendeu, abre a boca e fala amém. Nós domina a matéria, ainda passa no Enem. Rap invertebrados, não fique aí parado. Só inteligente entende, vestibular é aprovar. Se você me entendeu, abre a boca e fala amém. Nós domina a matéria, ainda passa no Enem. Lula molusco é mole por natureza, característica do seu grupo, mas tem suas belezas. Conchas calcárias irão te proteger. Rostos mexilhões, caracol pode crer. Minhosa é anelídeo, sanguessugas tá no ritmo. Pouco segmentado com anéis espalhados, perfurando nosso sol, deixando tudo oxigenado. Fabricando o tal do deixando o sol fertilizado. Me chamo de artrópode, exoesqueleto de quitina com partes articuladas, vou ganhando a minha vida. Insetos aracnídeos, diplópodes e quilópodes, não se esqueça dos crustáceos, pois nós somos artrópodes. Chegou o equinodermo, no topo da cadeia alimentar. Não tenho brilho próprio, mas sou a estrela do mar. Esqueleto calcário, com sem espírito, faço controle ecológico, também causo prejuízo. Esquadrão Biorap, rap e animais invertebrados.